Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal no YouTube. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série 7 vídeos sobre combatendo heresias destruidoras, né? Nós já estamos aí no segundo vídeo, não é isso? No segundo vídeo, adentrando dentro do tema em si, né? Já gravamos outros vídeos de apresentações dessa série, mas o vídeo de hoje é a segunda, né? Heresia destruidora. E hoje eu disse que nós falaríamos sobre: é Deus uma trindade, né? É uma pergunta. É Deus uma trindade? A Bíblia apoia a doutrina da trindade? E o que diz de muitos apologistas, defensores da verdade, como eles se intitulam, né, aí pelo YouTube, aí pela internet? Como é que eles conseguem provar, né, a sua fala, a sua defesa, dizendo que nem a Bíblia e que nem Ellen White apoia a tal doutrina? Então hoje, nesse vídeo, né, você irá acompanhar. Eu vou apresentar de uma maneira clara, não muito longa, mais rápida, para você ter um fechamento aí, talvez para usar até na sua igreja, e mostrar aí às pessoas que são heresias destruidoras, são mentiras, né, acerca das verdades tremendas das Escrituras Sagradas, né? Então, a partir desse vídeo, você irá acompanhar hoje, né, se a Bíblia apoia ou não a doutrina da Trindade, ok? E se Ellen White falou sobre isso, ok? Logo após a nossa vinheta. Muito bem, meus queridos, né? Estamos aqui novamente, né? Nesse vídeo 7 de outubro, não é isso? Nós tivemos aí uns contratempos para o lançamento do vídeo, mas está aí o vídeo, né? Finalmente aí o vídeo de 7 de outubro, falando um pouco aí desta segunda heresia destruidora. Qual é a segunda heresia destruidora? É a negação de que o nosso Deus é uma trindade, né? E no caso, hoje nós ficaremos sabendo, baseado na Bíblia, e também vou provar nos escritos de Ellen White, né? Porque, como vocês sabem, a tese do meu canal é prova Fidel Castro, né? Primeiros conceitos que eu irei apresentar por alguns apologistas, alguns defensores da verdade, é o seguinte, né? Alguns dizem que não creem na trindade, porque a palavra, né, a terminologia ou o termo trindade não aparece na Bíblia. Gente, isso é ser muito infantil, entendeu? Na verdade, isso é muito infantil. Eu não vou crer numa coisa porque a terminologia não aparece na Bíblia. É a mesma coisa que eu dizer: eu não creio no milênio, né, ali de Apocalipse capítulo 20, porque a palavra milênio não aparece na Bíblia. Gente, a terminologia ou o termo milênio não aparece, mas o conceito é viável, tá lá, né? Ali fala da prisão de Satanás ali pelo período de 1000 anos. Então, está o conceito, a apresentação de milênio. Agora, o fato de não estar o termo milênio, aí eu vou dizer: eu não creio porque a terminologia não está na Bíblia. Então, eu acho muita infantilidade a pessoa chegar para mim e dizer que não crê na trindade porque a terminologia não está na Bíblia. Claro, você não vai encontrar o termo trindade. Isso são termos para ser estudados, né? Isso são, como se diz, o importante é o conceito, é o que está por detrás daquilo ali. Ou seja, na Bíblia Sagrada aparecem alusões, né? O que é uma trindade? O que é uma trindade? Nós cremos na essência da palavra trindade, cremos em um só Deus, né? Mas que essa palavra Deus é uma unidade, né? É uma unidade. E ali formado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? 3 pessoas coeternas, né? E ali não existe, como se diz, diferença entre elas, a não ser na redenção, no plano da redenção, onde as variadas, né, funções que eles exercem exige ali diversas formas dele se apresentar, né? Como Jesus ali, como vindo à Terra para morrer por nós. O Espírito Santo hoje, que é o nosso Consolador, está guiando esta série aqui, para que você tenha acesso aí na sua casa.
né? E o Pai que está lá hoje no trono, né? Ali no santuário, ali celestial, ok? Então, vamos para o primeiro questionamento. O texto mais usado, né, por alguns apologistas, defensores da verdade, eu vou até começar por esse texto. Na verdade, esse texto aqui, ele acaba comprovando essa ideia, né, de um Deus triuno, ok? Essa ideia de um Deus triuno. Você pode pegar sua Bíblia, como você está vendo aqui, já estou abrindo a palavra do Senhor, né, nessa data especial, sempre escolhido a data 7, porque nosso Deus trabalha em ciclo de 7, e eu estou fazendo isso baseado em honra também aí ao nosso Deus, certo? Esse termo de Deuteronômio, né, acho que você já é conhecedor, né, do que eu vou usar aqui agora. Esse é um texto muito esclarecedor. Diz assim, ó, no capítulo, capítulo 6, né, na verdade. Capítulo 6, versículo 3. É o que é conhecido aí no mundo judaico pelo Shema Israel, né, como eles falam. Shema Israel, Adonai, né? Então ele fala Shema Israel, Adonai. Aí diz que Adonai é o único, né? A palavra único aí aparece como Errad, né? A palavra Errad. Aí ele diz que ele é o único Senhor, né? Ele é o único Senhor, nosso Deus. E essa palavra Errad que aparece aqui, eu vou ler no português, tá? No português diz assim, ó: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí as pessoas dizem, tá vendo? Único. Só que a palavra único aqui, no hebraico, é a palavra Errad, que é a mesma palavrinha usada aqui em Gênesis, quando fala de Adão e Eva, né? Quando você vai ver Deus falando aqui, ó, cria Adão e Eva no capítulo 2, no verso 25, diz 24 em especial, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Uma só carne, a mesma palavra Errad aqui, hebraica, é a mesma palavra Errad de Deuteronômio capítulo 6, ok? Então chama Israel Adonai, Errad, né? A palavra aparecida ali é a palavra que denota unidade, né? Uma unidade. Igual Adão e Eva, são dois seres pessoais distintos, mas para Deus é Errad, é um só, ok? Então a Trindade é isso, nós cremos em um único Deus, ok? Um único Deus, mas que ali existe as três funções, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Como assim? Um só ser exerce três funções? Não, isso não é Trindade, isso são conceitos pregados em mitologias gregas, não tem nada a ver, né? Talvez você imagine que seja assim, né? Igual alguns seres aí dos tempos da antiguidade, né? Eles criavam vários personagens, né? Com 3 cabeças para demonstrar aí a Trindade. Não tem nada a ver, gente. Isso é heresias, como eu tenho dito aqui, né? Mas nós cremos o seguinte: Deus o Pai é uma personalidade eterna, né? Coeterna. Ele é criador, é mantenedor, ele é santo, ele é poderoso. Jesus é a mesma essência do Pai. Como o apóstolo Shaul Hachalias, que é o apóstolo Paulo, falou, ele disse que ali, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Toda a plenitude da divindade. Esse texto que aparece para você aí na tela, ok? Então, nele habita toda. Quando diz toda, realmente é a mesma essência. E o Espírito Santo não é diferente, não existe aquela inferioridade entre eles, ok? Agora vem a pergunta, aqui em Deuteronômio, é o primeiro texto que eu gosto de usar para comprovar a veracidade da doutrina, né? O termo não está aqui, Fidel, não importa, é o conceito importante. E ali como diz, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Digamos que você creia, porque para o judaísmo esse texto aqui está falando de quem? De Yud Rei Rav Rei. Esse é o nome, né, a tetragrama usada aí pelos judeus, pelos hebreus, que não é errada. E uma pronúncia mais aproximada aí do nome Yahvé, né? Yahvé, que é usado ali Adonai, é usado o Senhor, certo? Então, para Israel, né, como diz o hebraico, para Israel ali, esse termo, né, ele se refere ao Pai, à pessoa do Pai. Então, como ali está dizendo Shema Israel e dizendo que ele é o único Senhor, Adonai é o único Senhor, aí se você ir no Novo Testamento, você vai ter problemas com a Bíblia. Tem gente que diz assim, se você crer na Trindade, você vai ter uma dor de cabeça com a Bíblia.
Na verdade, você vai ter uma dor de cabeça com a Bíblia se você não crer na Trindade, certo? Porque quando você chega aqui em 1 Coríntios 8, lá no Shema Israel, diz que ele é o único Senhor, certo? Jeová, Adonai, certo? Aí você chega aqui, o Shaul Rachalia, que é conhecedor, o apóstolo São Paulo, no capítulo 8 da sua carta aos Coríntios, ele diz assim, ó, no verso 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Olha só, apoiando o Shema Israel, certo? Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas para quem existimos. E um só Senhor. Como assim? Há um só Deus, o Pai, e um só Senhor. Quem? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Mas como assim? Se lá no Shema Israel diz que Yud Rei, Rav Rei é o único Senhor. Agora que diz que existe Deus o Pai e Cristo é o único Senhor. Ou aquele texto lá está falando de Cristo, que não é assim interpretado no judaísmo, lá é interpretado como sendo a pessoa do Pai, mas para nós não vem a questão da Trindade. Para nós o texto lá está se referindo às 3 pessoas da divindade, né? Mas os que não acreditam vão ter problema, porque se ele crê que lá é o Pai, aqui diz que o Filho é o único Senhor. E agora? É um só Senhor. E agora? Gente, é a palavrinha errada hebraica. Unidade, tá? A palavra unidade, ok? Então não se esqueça disso. E a Bíblia, né? Apoia esse conceito? Sim, existe vários. Eu vou mostrar alguns para vocês. Só sobre a Trindade, sobre esse tema específico. Até eu tenho o meu canal, mas eu gosto de indicar sites especiais, né? Do meu amigão, né, Heraldo. O Heraldo ele tem algo, mas o Michelson Borges extraordinário aí na internet, né? Principalmente no Google. Você encontra ali, se você botar Heraldo, né? Heraldo Preze, você vai encontrar ali 95 textos na íntegra da Bíblia, apoiando aí essa doutrina, mostrando a divindade aí do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ok? Então, se você vir para as cartas de Paulo, né? Nós sabemos que Paulo ele tinha descendência judaica, ele mesmo diz, eu sou israelita, hebreus de hebreus, né? Isso como ele se apresenta, da tribo de Benjamim. Então ele era um judeu, né? E ele, o apóstolo São Paulo, ele nas suas cartas, ele dá esse conceito em vários lugares, né? Eu vou apresentar aqui alguns para você, ou não preciso, como se diz, gastar o tempo aqui mostrando vários textos, porque você pode entrar no Heraldo Preze e achar todos na íntegra, né? Olha só, aqui no 13, verso 13, né? Capítulo 13, verso 13, de 2 Coríntios, ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai dar a bênção apostólica, aí ele diz, o amor de Deus, né? Que no caso, quando ele fala Deus, aqui a palavra ele está usando o Pai, a pessoa do Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você vê que ele fala dos 3 em um só texto bíblico. Aí vem variados textos, ali em Atos 5, ali diz que Ananias e Zafira mentiram para o Espírito Santo, aí ele diz que eles não mentiram para o Espírito Santo, mas foi para Deus, ali chama o Espírito Santo de Deus. Você vai ali para Mateus, no batismo de Jesus, o Pai fala lá em cima, Jesus está sendo batizado ali na água, e o Espírito Santo ali incorporado na forma de uma pomba, certo? Então, queridos, o conceito ele é variado pela Bíblia. Alguns pessoas dizem assim, Mateus 28 não está no original grego. Eu não faço questão de usar tal passagem, se assim for o caso, que não é, certo? Eu não faço questão de usar aquela passagem para acreditar e apoiar essa doutrina, porque o trabalho do Filho, do Espírito Santo e do Pai está ao longo de toda a Bíblia. Eles estão sempre intrinsecamente ligados. Por isso que você faz, né, essa diferença, essa confusão, na verdade, aí na tua mente. Então, na Bíblia, são 95 textos. Vai lá, Heraldo Preze, coloca lá e veja os 95 textos, tá? Se eu for falar tudo aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Então, eu estou dando aqui alguns principais, ok? Porque para mim o principal de Deuteronômio, né? O Shema Israel, né? Nosso Adonai, Hashem é o único Senhor, né? Adonai, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Então, continuando, agora eu vou partir para a questão dos apologistas que creem em Ellen White, né? Que são mesmo, até alegam ser adventistas do sétimo dia, que creem em Ellen White, seus hereges, tá? Eu vou chamar herege porque é heresia o que você fala. Você chega dizendo aí no canal que ela não apoiava jamais e não cria, né, na doutrina. A gente consegue comprovar para você, tanto em vídeo quanto em escrita, né? Documentos antigos aí do Desejo a Todas as Nações. Tem uma certa vez um rapaz disse que só acreditava se eu mostrasse em inglês para ele.
Então eu fui em busca disso e acabei encontrando ali no Desejado de Todas as Nações, né, um texto na íntegra ali falando da terceira pessoa da divindade, falando do Espírito Santo. E mesmo assim a pessoa não aceitou. Por que que ela não aceitou? Porque para se convencer de alguma coisa, do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com o livro de São João, o Evangelho, precisa do Espírito Santo. E se a pessoa rejeitar o Espírito Santo, como é que ela vai compreender, né? Então, eu tenho nesse momento aqui, eu vou ler, vou fazer questão de ler. Eu vou pedir a minha companheira ali para trazer para mim, né, que é dos nossos assistentes aqui, o celular, né? Nós estamos no mundo jovem, o jovem gosta de usar celular. E eu vou usar aqui o smartphone, vou ler para você aqui na íntegra 12 textos de Ellen White, né? Comprovando aí que ela cria sim e escreveu sobre a Trindade, ok? 12 textos para você na íntegra. Quer gravar? Pega a caneta aí, grava, né? E não deixe o Satanás introduzir na sua mente essa heresia destruidora, né? Que é a crença de que o nosso Deus não é uma Trindade, ok? O primeiro texto se encontra no livro Evangelismo, né? 316, ok? Diz assim, ó, o crente deve se lembrar de que daí por diante está consagrado a Deus, né? Consagrado a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Olha aí apresentado o conceito da Trindade. Segundo texto, na grande obra finalizadora defrontaremos perplexidade com as quais não saberemos como tratar, mas não esqueçamos que olha só o conceito aí para você ver. A terminologia não tá, mas olha o conceito aqui, ó. 3 grandes poderes do céu estão atuando, né? Que a mão divina está leme que Deus cumprirá suas promessas. Quantos? 3 poderes. Quem são eles? Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, está em Testemunho Seleto, volume 3, página 257. Diga para mim que isso aqui é mentira. Você não consegue ser herege, né? Ser herege, eu estou me direcionando às pessoas que usam os escritos erradamente da escritora, né? Que eu respeito muito, Ellen White, que nós cremos sim que ela tem inspiração divina, ok? E no ponto 3 aí, na terceiro texto, diz assim, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm ambos personalidade, tá? Que nem eu falei para vocês, são 3 personalidades, né? Mas a função é um único Deus, ok? Porque não tem diferença. Se nós crermos que o Filho é maior do que o Pai e do Pai é maior do que o Filho, vamos ter problema, sabe por quê? Porque seria o quê? Seria o que chama Israel e não aceitaria, né? Seria politeísmo, então tem que ser um único Senhor, então tem que ser iguais em tudo, ok? Nenhum maior do que o outro. Então tá aí, ó, os 3 têm personalidade, Evangelismo 613. Quarto trecho. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder da terceira pessoa da divindade, né? Isso está no especial testemunho da série A, número 10, página 37. 5. O mal se vinha acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, né? Que viria com mão modificada. Energia na plenitude do poder divino, tá? Em Testemunho para Ministro 392, parágrafo 2. 6. Cumpre-nos cooperar com os 3 poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos cobreiros de Deus. Está lá em Testemunho, série B, 7, página 51, ok? 7. A divindade moveu-se de compaixão pela raça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos. Os 3 se deram na cruz do Calvário, ok? No plano da redenção. Conselho sobre Saúde, página 222. 8. Quer mais? Engole essa. Ao pecador só poderia resistir e vencer por meio da terceira pessoa da divindade, né? Você encontra isso no Desejado de Todas as Nações, na página 671. E esse texto, querido, em especial, não pode ser refutado. Por quê? Porque quando Ellen White escreveu, ela teve, sabe quanto tempo? Ela teve aí, em média, né? Em média, muitos anos, 17 mais ou menos anos, para corrigir isso aqui, se tivesse errado, entendeu? 9º texto. Há 3 pessoas vivas pertencentes à divindade. Aqui usa divindade, pode usar trindade, entendeu? Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem pela fé viva serão batizados, ok? Está em especial testemunho, série B, número 7, página 62. 10. O fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos quando quer as invoquemos. 11 e penúltimo. O nosso voto batismal proclamamos solenemente, confessamos o Senhor Jeová como governante. Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que daí
diante, nossa vida será imersa na vida, né, dessas três grandes personalidades, de modo que a vida devemos viver na carne seja vivida em fiel obediência à sagrada lei de Deus, né? Tá na Maravilhosa Graça, página 148. E o último texto: os que são batizados no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a entrada mesmo de sua vida cristã, declaram publicamente que aceitaram o convite. Ok? Então, queridos, não tem como você negar para mim, de forma nenhuma, ok? Que a Trindade não é apoiada pela Bíblia e pelos escritos de Ellen White. E nesse último minuto eu quero dizer para você, não deixe essa heresia te consumir de forma nenhuma, ok? Nos próximos vídeos nós continuaremos falando, né, sobre 7 heresias destruidoras. E a próxima heresia que nós entraremos em marcha é: Deus está morto, ou seja, Deus não existe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Confira tudo que eu falei aqui e que a paz do Senhor possa abraçar o seu coração. Eu gostaria de fazer uma pequena oração por você. Querido Deus e amado Pai, abençoe esse meu amigo que acompanha neste canal e que ele possa abrir seus olhos e seja abençoado pela terceira pessoa também da divindade. E eu peço isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para que Deus cele eles com o Espírito da graça, para que eles não duvidem da palavra de Deus e nem da mensagem profética, que é uma luz que brilha em lugar tenebroso, para nos dar esclarecimento das Escrituras Sagradas. Eu, ó Pai, os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos.